Fala pessoal, estamos aqui agora para falar de Star Wars no Papo Panini com o editor lá da Panini, o Levi Trindade. Tudo bom, Levi? Tudo jóia? Tranquilo. A gente está com o nosso mais novo lançamento aqui, número 1, já está saindo o número 2 também. Sim. Que é o Star Wars Legends, né? Legends. De onde vem esse Legends que vocês colocaram aí na capa, que é esse novo selo do universo do Star Wars? Estamos casados com os ideais da Disney e Marvel lá nos Estados Unidos, porque todo material que não é da Marvel e que se trata do universo expandido, ou seja, o que era da Dark Horse Comics, basicamente, ou né? jogos ou livros, né? Será denominado como Legends lá fora. Então nós nos adiantamos um pouco quando lançamos isso, porque só agora está sendo oficializado isso nos Estados Unidos, mas a gente já tinha a ideia de fazer com o selo e acabou dando tudo certo, porque coincidiu com o lançamento americano e agora tudo será Legends. Esse material nosso aqui, que é da Dark Horse, ele se passa logo após a destruição da Estrela da Morte e conta as aventuras de Luke, Han e Leia logo após essa grande vitória da Aliança Rebelde, mas que gera um revés. Sim. Agora o Império quer vingança. E não só isso, eles tiveram uma grande vitória, mas ao mesmo tempo eles perderam a base deles, né? Sim. Antes de ser destruída, a Estrela da Morte explodiu. É um grande planeta todo de ar. É uma das grandes tramas da história, que eles têm que procurar uma nova base. Sim. E aí só os mais versados nas artes Jedi podem saber como isso vai acabar. Falando em artes Jedi, Levi, antes da gente continuar um pouco aqui sobre o Legends... Eu acho que isso é bomba. Então. É polêmico. É polêmico. Jedi ou Sith, Levi? Jedi. Apesar de eu achar que os Lord Sith são mais maneiros. Então, acho que a gente acertou assim que a sua bebida é amarelinha, né? Cor de lightsaber do bem. Eu tô aqui, ó. De Lord Sith. Faz sentido, né? Mas eu tenho uma historinha pra você. Sabendo aí que você andou machucando a cara. Não, acontece. Né? Mas eu tenho uma historinha pra você de por que eu acho talvez que o lado negro da força tá melhor preparado pra lidar com as ameaças do Império. Mas eu posso falar isso depois que a gente falar um pouquinho mais da história do universo expandido. Vamos nessa. Bom, tiveram os filmes, como todo mundo sabe, né? Os 4, 5, 6. O 4 saiu em 77. Teve o livro que saiu um pouquinho antes. Mas o universo expandido de fato começa, segundo alguns, em 78, que tem uma primeira novel que é lançada no primeiro livro. Mas ao mesmo tempo, a Marvel já começou a publicar quadrinhos do universo expandido no final de 77 mesmo, pro começo de 78. Então, esse livro, esses quadrinhos começam esse universo expandido. A Marvel iniciou meio que junto com a produção da Fox. E foi uma aposta meio arriscada, né? Porque eles não sabiam no que ia dar aquilo. E, na verdade, a Marvel também queria expandir o seu repertório. E, nesse caso, era um contrato com um grande estúdio, que era a Fox. Eles não tinham esse tipo de material, de approach com outros estúdios. E aí surgiu a Fox e falou, peraí, vamos aproveitar. E, no fim, aquilo acabou dando certo para todo mundo, porque Star Wars se tornou uma das maiores referências da cultura pop mundial. Sim, da ficção científica toda, né, do jeito que a gente conhece. Até Antes tinha o Star Trek, hoje tem aquela eterna batalha Star Trek Star Wars. Mas eu acho que dá para conviver com as duas, viu? Concordo perfeitamente. E antes, o Lucas não admitia que se falasse sobre o passado, mas agora... Foi a partir da Ameaça Fantasma que começaram a poder escrever sobre o passado de Jedi, voltando até antes do Ameaça Fantasma. Bem antes, tem coisas que vão muito Eles além. chegam ao quê? 3.000 e poucos anos antes da Batalha de Yavin, lá que que começa como surgiu a Ordem Jedi, como surgiram os pré-república, aí vem pra Velha República, que tem 2.000 anos quase de história. Eu acho que o que é bem curioso para as pessoas darem uma olhada hoje em dia, pra quem é bem curioso, assim, é ver... Porque o universo expandido, mesmo antes da Ameaça Fantasma, eles podiam ir pra frente. Então eles deram continuidade ao Retorno do Jedi e continuaram com a história do Luke, Han, Chewie e todo mundo. Então, agora que vai sair o episódio 7... Eles não vão seguir aquilo, mas é bem provável que eles tenham algumas referências que eles tirem daquilo. Então eu acho muito interessante, tipo, saber o que se dizia antes no universo expandido, né, que agora é o Legends, e pra comparar e ver o que vai acontecer agora com os novos filmes.
tem primeiro aquela Thrawn Trilogy, né? Que o almirante Thrawn começa a reerguer o Império e combater a nova república que os rebeldes estão tentando formar. Isso a Dark Horse se adaptou para quadrinhos. Foi publicado no livro, né, de 91, é o Herdeiro do Império, acho que é isso. Isso, é verdade. Herdeiro do Império. E o que eu acho muito legal disso é que é uma das poucas vezes que no universo do Star Wars o grande antagonista não é um Sith ou alguém que use a força. Ele é um estrategista. Sim, não tão simplesmente, mas ele não tem poderes especiais, nada. Ele é um grande líder político-militar. Um grande guerreiro, sei lá, um conquistador como Júlio César. Sim. O cara não tinha poderes, mas dominou metade de um continente. Mas é praticamente, como é em 91 também, né, que saiu isso. Ele é, não sei se o primeiro, mas praticamente um dos primeiros grandes vilões sem ter poderes, assim, e sem ser tipo um líder criminal. Que tinha já os Crime Lords dos Jabba, os outros também que surgiam nos quadrinhos. Mas eles não eram esse nível de ameaça. Eles eram gangsters, né, traficantes, contrabandistas. E é uma ameaça menor, porque por mais que Jabba desse trabalho pro Han Solo, no fim ele acaba estrangulado pela Princesa Leia. Aí após isso tem a Jedi Order, né? Que a gente vê quando o Luke começa a recriar a Ordem Jedi e vem um antigo fantasma Sith tentar corromper os padawans dele. Mas mais interessante ainda vem o Dark Empire, trilogia do Dark Empire. Que a gente vê o grande Lord Sith dos cinemas, que é o Palpatine, o Darth Sidious, voltar para tentar reconquistar a galáxia que tá nessa guerra entre o Império tentando ressurgir, a Nova República tentando se consolidar. E ele consegue transferir aquele espírito dele, aqueles fantasmas da força, para corpos de clones, né, em bases que ele tinha deixado já pré-preparadas. Essa minissérie foi publicada primeiramente em 91, né, nos Estados Unidos, e acho que no ano seguinte ou no final do mesmo ano saiu no Brasil pela Abril. Eu lembro porque foi um dos lançamentos na época que mais me cativou. Porque eu acompanhava regularmente Star Wars publicada dentro do Incrível Hulk. Então eles começaram com o Império Contra-Ataca, uma capa até que reproduzia uma cena do filme. E de lá eu nunca abandonei, eu sempre procurava ler mais, até que Abril parou de publicar o material e voltou com o Dark Empire, que eu achei sensacional. Eu falei, a ideia é muito bem sacada, faz todo sentido. Além da ideia toda ser genial, todo mundo ter amado, essa foi a primeira história que a Dark Horse, depois de assumir a licença da Marvel, publicou. Então eles já começaram assim, chutando a porta e mostrando pra que eles estavam lá. Depois disso veio mais um monte de quadrinha pra expandir o universo pra tudo quanto é lado, especialmente depois da Ameaça Fantasma, que nem a gente falou, que pode ir pra trás. Ficou realmente sensacional. E a ideia dele usar corpos clonados evoca e faz sentido dentro de todo o canon do Star Wars, por conta do fato de já ter existido as Guerras Clônicas, do próprio Boba Fett, que é uma herança desse período. Então não é algo como se eles estivessem inventando a roda, mas eles também eles trazem uma novidade, mas não desmerecendo o canon. Eles aproveitam as brechas que estão lá, que o próprio Lucas deixou. Eu acho que isso é fantástico. E cada escritor, novo roteirista que veio a seguir, seja para livros, romances ou para quadrinhos, o pessoal soube aproveitar tudo que o Lucas deixou plantado, todas as sementes. E também é respeitar as próprias obras do universo expandido, né? Sempre foi uma grande preocupação deles ter um universo coeso, mesmo que não só aquilo que está no filme. No videogame, por exemplo, tem personagem que se tornou tão importante que ele foi transposto do jogo para os quadrinhos, com a Mahajad, né? Ela só existia para lá. Depois, ela acabou virando também se tornou um ícone para quem conhecia o personagem fora de cinema ou quadrinhos. Ela migrou para os quadrinhos. Aquilo é sensacional, porque prova que, se bem construído, se bem elaborado, pode até estar fora do cânone, mas acaba fazendo parte porque era muito bem direcionado, porque a fonte é muito bacana, muito boa. E na época o próprio George Lucas sempre se orgulhava muito de todo esse universo expandido, né? Porque ele criou bastante coisa,
Mas ele, nessa bastante coisa, tinha uma multitude de direções para onde expandir. E pra mim é muito legal dele dar esse espaço para as outras pessoas, outros roteiristas e escritores expandirem e irem transformando o Star Wars em algo maior do que só o que ele mesmo criou. Eu vou te contar uma pequena historieta então agora de por que eu gosto dos Siths. É uma lenda de internet, né? Não é de fato assim. Não, eu gosto do Darth Maul, mas não é por causa dele. É por causa do próprio Palpatine. Segundo os boatos e assim teorias macarrônicas da internet, mas que fazem muito sentido, o senador Palpatine Darth Sidious resolveu unificar a República, fortalecer ela, porque ela já era muito corrupta há muito tempo. Sim. E ele queria fazer aquela centralização em uma figura única para, bem fascistão, ter todo o poder nas mãos dele e conseguir criar um maquinário de guerra muito maior, que é justamente o que o Império é. Porque, dizem as más línguas, ele já sabia que a invasão dos Yuuzhan Vong estava chegando. Que é aquilo que vem depois do Dark Empires. Que são os únicos seres, acho que em todo o universo expandido do Star Wars, que vêm de fora da galáxia e estão desligados da força. E eles são, tipo, a maior ameaça, eu acho que, de todo o Star Wars, sempre. Então tem essa teoria de que o Palpatine fez tudo aquilo, não porque ele fosse bonzinho, né? Ele ainda assim é um Sith, quer poder e tudo mais, mas já para se preparar para a invasão dos Yuuzhan Vong. Olha, faz sentido, né? Se você analisa sobre todo esse contexto, pensando, o cara montou uma super força, um super exército estelar. Pra que ele criou a Estrela da Morte? Porque os Yuuzhan Vongs, eles conseguiam ir e terraformar planetas em tipo naves gigantes de batalha, né? A Estrela da Morte, teoricamente, seria a única arma possível de combater essa tecnologia dos Yuuzhan Vong. Boa teoria. Boa teoria, né? Não é de minha autoria, mas é uma teoria que existe por aí, que eu acho muito bem construída. Não, é bem construída, sim. Tem muito sentido. Agora, se ela vai encontrar eco no futuro, eu não sei. Assim como eu gostaria que Dark Empire fosse uma parte do cânone que virasse filme. Ia ser cara, bonito. Porque faz muito sentido, mas vamos ver o que. E tem muito a ver com o legado da própria família Skywalker, né? Sim. Que é uma família problemática. Eles não são de um lado ou do outro da força, eles estão sempre com um conflito interno. Mas então agora que a Marvel voltou, ela vai começar a produzir mais alguns quadrinhos sem ser selo Legends, que vai ser do cânone novamente. Isso. O que tá vindo aí, então? Começa em janeiro, né? Os quadrinhos a serem lançados, janeiro, fevereiro? Nesse começo de ano agora, eles já trazem a série Star Wars, que vai ser escrita pelo Jason Aaron, com arte do John Cassaday. O Cassaday, quem acompanhou os Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, é o mesmo desenhista. Quem tá acompanhando os Vingadores lutando contra o Caveira Vermelha lá, os fabulosos Vingadores, né? Então é o mesmo desenhista. O Jason Aaron, bom, não vou falar de outros trabalhos que ele fez em outras editoras, mas o cara é premiado. E na Marvel ele já escreveu o Wolverine e os X-Men, Thor, God of Thunder, que é uma das mais fantásticas da nova Marvel. Wolverine e os X-Men é descontraída. A princípio eu achei bizarro, mas depois ele entrou num ritmo que eu falei, não, faz todo sentido ser bizarro. Eu não sabia que era do Jason Aaron, Wolverine e os X-Men. Ele assumiu e levou a patamares que não imaginava que chegaria. Ele tem uma abordagem muito própria para personagens. Eu acho que ele sabe construir diálogos muito bem e situações de tensão também. A ambientação toda que ele consegue construir, né? Ele vai montando o cenário de uma forma absurda. E essa nova série, ela vai pegar mais ou menos o mesmo contexto dessa que a gente publica aqui. Que é quando final do 4, da Batalha de Yavin, acontece a explosão da Estrela da Morte e aí os personagens seguem suas vidas, né? Vamos ver o que acontece com Han, Leia e Luke agora no novo contexto pela Marvel. Do Jason Aaron. E junto disso eles vão lançar uma série regular do Darth Vader. Mini? Não, essa ongoing. Vai que vai. E também do Kanan, um personagem que está despontando em Star Wars Rebels, a nova animação que a Disney trouxe recente, e a gente estava até tecendo teorias conspiratórias de que esse personagem ou alguma coisa ligada a ele, a esse contexto, deve surgir nos próximos filmes, porque está sendo alçada uma categoria muito importante. E a Marvel também está investindo em quadrinhos, então acho que não é à toa. E além disso, tem uma
uma minissérie em 5 partes da Princesa Leia. Acho que é a primeira vez que a Leia estrela um quadrinho próprio. Posso estar enganado. O pessoal depois vai escrever para você e dizer se sim ou não, né? Bom, vamos finalizar com algumas perguntinhas aqui para você. Simples, coisa fácil. Só vai me botar no fogo. Da nova trilogia, vamos começar cronologicamente falando. Da nova trilogia. Você tem um personagem favorito? Não é o Jar Jar Binks. Pô, sério mesmo, que novidade, cara? Pô, né? Podia jurar, é o rei do Jar Jar Binks. Se fosse apenas o primeiro filme, seria o Qui-Gon Jinn. Tamo junto. Agora, considerando a trilogia, é o Ben Kenobi. Ben Kenobi. Porque não só pela evolução do personagem, mas também porque eu gosto muito da interpretação do Ian McGregor. Ele dá todo o contexto para aquilo que você vai ver em Nova Esperança. Sim. É o se tem algum velho personagem que vai ele liga as duas trilogias. Criar uma linha assim temporal, é ele e o Anakin, né? Os dois. Cada um de um lado da força, digamos. O Anakin, apesar de eu gostar muito do Darth Vader, mas aí então acaba ficando como se fosse o personagem preferido da trilogia nova, da trilogia clássica, eu acho que não é o personagem mais, pelo menos pra mim, não é o mais importante, o mais central o meu preferido na trilogia nova. Eu acho que é o Ben Kenobi. Se fosse só um filme, seria o Qui-Gon Jinn. Na trilogia nova, eu fico com o Qui-Gon Jinn inteiro? Ainda. Por toda a trilogia? Porque eu acho que ele mostra um modelo de Jedi diferente do que é a Ordem. Ele é o protótipo do que vem a ser na trilogia clássica, sim, eu acho. Sim, tá bem mais próximo. Tá bem mais próximo ele não é aquele... Ele tá muito distante, tipo, do Yoda e do Mace Windu. Ele tá em outro nível. E eu acho que ele tá num nível acima, assim, menos... sei lá, mais cabeça aberta, que consegue, de fato, fazer com que a própria Ordem não fique presa nas engrenagens e só na tradição dela. Você percebe que ele quebra um pouco os paradigmas da própria Ordem. Sim. Enquanto eles estão lá discutindo 1000 vezes o que vão fazer da vida, ele... Olha, gente, a decisão é essa, é muito simples. Ele vai lá e faz. O Obi-Wan, ao longo da trilogia, vai pegando um pouco dessas características dele, né? Sim. No primeiro filme ele ainda é mó certinho, vive discutindo com o Qui-Gon Jinn, e aí cada vez ele vai ficando mais próximo do que ele era. Até que chega no terceiro, A Vingança do Sith, e você fala, cara, é o Qui-Gon, só que um pouco mais novo, os dois mais moderado, mas tá em pé de igualdade. Mas como você falou, o Qui-Gon é o modelo que todos deveriam seguir. Mas como ele acaba no primeiro, então, se você falou, tem que ser pra trilogia toda, eu acho que é o Obi-Wan. E na nova, então, é o Darth Vader. Nossa, apesar de ele ser o vilão, difícil, né? Mas eu é difícil gostava concorrer. muito mais dele. E acho que na linha de sucessão, assim, seria o segundo preferido, é o Han Solo. Não era o Luke. Por incrível que pareça, eu não curtia muito. O primeiro é o Palpatine. E depois o Vader. Mas... Na trilogia clássica. Na trilogia clássica. E na trilogia nova é o Palpatine e depois o Qui-Gon Jinn. Como foi quando você era novo, né? Star Wars? O primeiro que eu assisti foi o Retorno de Jedi. Eu assisti no cinema. Foi 83, né? Eu estava com meu pai passeando no centro da cidade, e aí ele falou, vamos no cinema? Vamos. O que tá passando? Não sei. Aí chegamos lá, Retorno de Jedi. Você já tinha visto os outros? Não. Moleque, não tinha assistido nenhum. Talvez meu pai tivesse assistido o Império Contra-Ataca, mas eu acho que não. E aí a gente foi assistir o Retorno de Jedi. Cara, tava legendado em inglês, eu lia mal, não acompanhava as legendas, mas aquilo pra mim foi a maior experiência da vida. Tipo... os efeitos especiais que o Star Wars tinha pra época dele, né? Era um negócio... Tipo que eu pegava da legenda e lia... você é meu pai. E Leia, sua irmã. Tipo... E de universo expandido, tem alguma saga, algum personagem assim que você gosta muito? A Tron Trilogy. Acho que é uma... Me marcou muito. E também a Dark Empire. É que aí você separa, né? Quadrinhos e livros. Tron, eu acho que foi fantástico porque apresentou um novo tipo de vilão. Ele era um grande estrategista, um grande líder, um grande conquistador. E é uma enorme ameaça, mas
Ele tem todo o maquinário do Império que foi só não criado tem o por trás poder dele. maligno do Sith ou o poder da Força. Que naquela escala galáctica não faz tanta diferença no final das contas, né? É. O problema não é que o Palpatine joga raio, mas sim que ele tem a Estrela da Morte, por exemplo. Sim. Bom, agora essa série que a gente publica. Eu gostei muito da abordagem do Brian Wood. Eu acho que ele conduz personagens muito humanos. Eu nunca tinha parado para pensar no drama que poderia existir para a Princesa Leia, por exemplo. Uhum. Porque, querendo ou não, ela é responsável pela morte de todo o povo de Aldebaran. Porque ela reteve a informação sobre onde ficava a base rebelde e com isso ela condenou todo o povo dela. Eu acho que o Wood está explorando muito bem o lado humano dos personagens. Você lidar com isso. É o que ele costuma fazer nos trabalhos dele, de modo geral. Né? Ele é um contador de histórias fantástico que lida com o lado humano muito bem. Eu estou traduzindo, eu estou me divertindo pra caramba. Aí fico lá falando sozinho os diálogos pra ver se fica legal. Você fica com um bom som. Exato. Não sou forçado, tem que fazer estranho. isso, cara. É estranho pra caramba você falando sozinho lá. A parte ruim é quando é como você falar com a Princesa Leia, né? Chama os amigos pra né? Então, comer fazer leitura. Quando eu fazia Scalpo, aí esse eu não podia falar muito em voz alta, porque minhas filhas são pequenas, então elas não podem ouvir tudo que sai no falando no ainda, Scalpo. né? Tem censura HBO aquilo. E eu acho que essas pegadas de escritores que fazem bons diálogos calcados na realidade, que falam como pessoas normais, isso é muito legal, soa natural quando você lê. Agora, então a gente tem que ver quem vai começar a assumir esses títulos e para qual caminho eles vão continuar levando Star Wars, né? Seja nos filmes, seja nos próximos livros, nos próximos quadrinhos, jogos, animações, todo esse universo expandido que virou Legends, mas agora eles também estão expandindo cada vez mais o canon. E esperar para curtir as aventuras desse... Eu trato apenas como o trio principal de personagens. Luke, Han e Leia. Mas agora acho que no 7 já vai surgir mais todo uma eu acho que agora a gente, a partir do 7º filme, deve ter um novo grupo de personagens para nos preocuparmos, para ficarmos aflitos. E sabe lá qual vai ser o vilão que vai aparecer aí. Tô ansioso para ver se alguém consegue assumir o posto do Darth Sidious. Nem tanto do Darth Vader, mas da genialidade que tem por trás do mal. Tem que ter um grande vilão, porque Star Wars sem um grande vilão não é Star Wars. Pois é. E acho que isso... a gente vai estar bem contemplado nessa história, viu? É só lembrar dos trabalhos de J.J. Abrams, do próprio Lucas, a própria Disney. Acho que isso a gente não precisa ficar preocupado, não. Então, que a força esteja com vocês, hein? Falou, pessoal.